Saúde a todos e a todos os participantes do 17º Fórum Ambiental Alta Paulista. Meu nome é Osilene Ferreira da Silva e, primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo pela atenção dos participantes e a organização pelo convite para apresentar a palestra intitulada Patrimônio, Turismo e Cultura, o papel do centro histórico nas cidades. E nessa oportunidade, para ilustrar a imbricação das temáticas aqui propostas, apresento uma parte dos estudos que venho desenvolvendo sobre os centros históricos a partir de uma perspectiva comparada, que tem como referências empíricas cidades de João Pessoa no Brasil e Tours na França. Para melhor expor o trabalho, faremos uma breve introdução e, em seguida, divide-se a apresentação em duas partes. Primeiro, falaremos sobre o centro histórico de Tours, um breve resumo. Logo após, abordaremos sobre o Centro Histórico de João Pessoa. Posteriormente, apresentaremos algumas considerações conclusivas. Nasce-se, mora-se, trabalha-se, vive nas cidades. Sejam pequenas, médias, grandes ou megalópolis. São lugares onde as práticas cotidianas se desenrolam e apresentam uma constelação de desafios a serem pesquisados, pensados e solucionados. Essas investigações almejam a compreensão acerca de temas complexos e abrangentes, como as organizações sociais, dinâmicas populacionais, construção do espaço, significados simbólicos, violência urbana, segregação espacial e social, modo de vida, etc. Gizados pelos habitantes que, através das ações cotidianas, vão engendrando a cultura urbana. A cidade, indubitavelmente, é marcada pela volatilidade, um incansável fazer, construir e desconstruir, que são instituídos ao longo dos tempos pelas relações sociais. Cada sociedade, em cada momento histórico, desenha nas urbes uma imagem singular. Nesse particular, a paisagem urbana afetada encontra-se impregnada de memória e de significados, que se delineiam e se transformam a partir das vivências ulteriores que deixam impressas distintas temporalidades. Como bem observa Baudelaire, abre aspas, as formas de uma cidade mudam mais depressa, lamentavelmente, que o coração humano. Fecha aspas. No mesmo compasso, podemos trazer também as palavras de Lynch, abre aspas, a cada instante existe mais do que uma vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, uma composição ou um cenário à espera de ser analisado. Fecha aspas. Nesse sentido, o cenário a ser analisado nessa apresentação é o papel que o centro histórico vem desempenhando nas cidades e sua imbricação como temas relevantes e extremamente atuais, quais sejam patrimônio, cultura, como meio de promoção do desenvolvimento turístico e econômico das cidades. Para entendimento dessas amplas e complexas temáticas, admite-se que a noção de centro histórico e a ideia de patrimônio são estudos que não podem ser desassociados, como bem afirma Peixoto 2006. Seguindo os passos nessa mesma senda, o centro histórico torna-se um palco privilegiado para a observação do enredo citadino. Espaços ricos de possibilidade de análise, esses núcleos apresentam uma diversidade de grupos sociais e de manifestações culturais. Abrigam também a dimensão política e simbólica, as exibições artísticas, as práticas religiosas, um número ainda significativo de comércio e serviços. São lugares, portanto, que concentram uma gama de atividades. Andar pelas praças e ruas pode-se observar o conjunto de característica bastante peculiar que notadamente marca esse espaço. O movimento de veículos e pessoas que caminham ao deságua dos transportes coletivos. No enredo brasileiro, é comum logo cedo esses espaços serem ocupados por trabalhadores informais que estrategicamente se posicionam em locais de maior movimento, praças, pontos de ônibus. Outros personagens, entre aspas, muito conhecidos, fazem parte desse cenário. Crianças, adolescentes e adultos em situação de risco. Os idosos aposentados que se encontram para conversar, jogar dama, xadrez, o vendedor de doces, lanches, cenas notáveis especificamente nos centros históricos mais degradados, uma pletora de ruídos, os gritos dos ambulantes, o barulho dos veículos, o burburinho. Mas sob esse invólucro, que de modo geral emoldura comumente essas áreas da cidade, gestos denunciam uma teia de tensões, que fazem com que esses locais sejam percebidos como ameaçadores. São comuns ainda alguns enunciados de alerta,
Cuidado ao andar pelas ruas dos centros históricos. Nessa arena, os passos apressados dos transeuntes, corpos por vezes sobressaltados, bolsas e pertences protegidos junto ao corpo, denunciam insegurança em se andar por essa parte da cidade. O medo, portanto, viceja diante da possibilidade de algum ataque inesperado. A imagem que vem à tona, de modo geral, remete ao contexto de violência, prostituição e pobreza. Convém lembrar que os fios que compõem essa trama revelam um quadro reverso da realidade atual. Outrora, o que transformou-se em centro histórico das cidades era o local mais valorizado, residência dos mais abastados. Sua estrutura era composta por funções e usos diversos. De modo geral, ainda na primeira metade do século XX, o Sinaro era um, abre aspas, local de consumo, comércio e negócio das elites, fecha aspas, fuga. Cenas estas delineadas em diversas regiões e estados brasileiros, a exemplo de São Paulo, Salvador, João Pessoa, entre outras cidades. A situação de abandono e decadência tornou-se aventada, sobretudo, na aurora da década de 1950, perfazendo uma trajetória que é de sobremaneira ilustrativa de uma situação que ecoa no centro das urbes na atualidade. A saída da elite em direção a outras áreas que passaram a ser valorizadas contribuiu, sobremaneira, para delinear essa situação de pauperização dos núcleos tradicionais. Os ditames da modernidade são comumente apontados como elementos deflagradores do processo de fragmentação do centro. E, nesse sentido, é interessante trazer à lume as palavras de Milton Santos em sua obra Salvador, Centro e Centralidade na Cidade Contemporânea. Nas palavras do geógrafo, a fragmentação do centro é paralela ao apagamento da convivialidade, e ambos são consequências da instalação na cidade dos microsistemas técnicos modernos, fecha aspas. Deriva, então, desse processo as alterações da estrutura interna da cidade. Carlos Fortuna explica que o crescimento urbano arrastou consigo a separação espacial das funções da cidade. Desse modo, ao lado do centro histórico, floresceu outro centro comercial urbano, diferente do primeiro, e a miúde nas cercanias da cidade antiga. Nesse processo, abre aspas, a cidade cresceu para fora de si própria em todas as direções, como afirma Fortuna. Conserva as funções administrativas e algum comércio em especial, de setores mais tradicionais ou em decadência. Fortuna explica que nesse desenrolar assistiu-se igualmente o deslocamento do centro para a periferia urbana de importantes franjas da classe média e dos mais abastados em emergência. Logo, a cidade e seu centro esmaeceram a plenitude da sua plurifuncionalidade, ao mesmo tempo em que se foram especializando quanto às funções e ao seu tecido social. Esse desbotar do dinamismo da cidade traduziu-se de modo gradual no enfraquecimento do seu centro e na sua transformação, como bem coloca Fortuna, na área mais velha, mais empobrecida, mais decadente do conjunto urbano. Indo um pouco mais a miúde nos fios que alinham essa urdidura, convém assinalar que os subúrbios, bairros de classe média, vicinais e região central, ao seguir o modelo norte-americano, passaram a recriar uma nova realidade urbana circunscrita e a salvo do intenso ritmo dos centros das metrópoles, sendo que sua expressão pelo mundo trouxe sensíveis mudanças à vida cultural das cidades, fecha aspas, Flugel 95. As nuances da discussão ganham mais volume em 1951, período em que a temática da renovação urbana ocupa a cena nos debates teóricos no campo do urbanismo, sobretudo com a publicação do 8º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, denominado O Coração da Cidade, a qual resumiu, abre aspas, um conjunto de diretrizes para a remodelação dos centros urbanos em conformidade com os postulados fundadores do movimento moderno, sintetizados na Carta de Atenas, fecha aspas, Companhes, 2004. A profusão de debates que resplandecem com os congressos internacionais de arquitetura moderna não deixou de receber profundas críticas.
tanto internas como externas ao movimento modernista. No cerne dessas discussões, discutimos o limiar de um movimento, abre aspas, um movimento intelectual de valorização da memória coletiva e da cultura urbana, responsável pela ampliação do conceito de patrimônio histórico e arquitetônico, contra a ordem asséptica e desumana valorização do funcionalismo que abolia a rua. Fecha aspas, Companhes, 2004. Torna-se notável nesse momento a compreensão sobre a importância da rua para a promoção da sociabilidade e saúde mental. Companhe adverte, todavia, para o fato de que, na primeira metade da década de 1960, tanto as reformas urbanas nas áreas centrais quanto a construção de grandes conjuntos habitacionais localizados na periferia respondem igualmente às necessidades dos governos de equacionar as tensões raciais que foram recorrentes, no caso dos Estados Unidos, e a escassez de habitações promovidas pela imigração que teve lugar em vários países na Europa. A autora aponta que, talvez por encontrar-se de acordo com a conjuntura econômica e política da época, o modernismo racionalista tornou-se hegemônico por décadas, não mais como modelo teórico. De toda maneira, esclarece a autora que o padrão adotado não foi capaz de adensar o centro, dilatar a superfície plantada e reduzir as distâncias. Ademais, a dispersão suburbana ampliou-se devido ao aumento dos preços da morada e do medo da violência. Logo, as transformações urbanas engendradas com o desenvolvimento industrial, que tiveram como um dos pilares o princípio da circulação de pessoas e mercadorias, contribuíram significativamente para o processo de esmaecimento das antigas funções dos centros de convivência, a exemplo das praças. No entanto, esse caleidoscópio abriu caminhos que viabilizaram, para usar a expressão de Frugel, novas aventuras urbanas vitalizadas, mas que também tornaram-se igualmente ameaçados por causa das novas concepções urbanísticas baseadas nos subúrbios e nas autopistas que rasgaram o tecido urbano e deslocaram os moradores para longe do coração da cidade. Com profunda deteriorização da esfera pública no que se refere às possibilidades de interação social marcada pela diversidade, como bem persevera Companhes. Contudo, a crítica mais contundente na época ocorre em relação à estratificação social presente nos modelos de cidade do modernismo racionalista, que promoveram reformas em áreas centrais, tendo como pilar a expulsão dos moradores de menor poder aquisitivo e minorias étnicas e a apropriação, por conseguinte, por segmentos sociais mais elitizados. Em contrapartida a esse processo, inaugura-se um novo movimento intelectual denominado contextualismo, que teve como um dos principais teóricos o arquiteto Aldo Rosendo. Nesse sentido, é interessante trazer à lume as palavras de Ioná Moreira sobre o contexto atual. Como se sabe, esse processo vem sendo marcado por um intenso avanço tecnológico e por transformações radicais nos padrões de produção, comercialização e consumo, por uma tendência à circulação cada vez mais ampliada de capitais e mercadorias, assim como uma desmaterialização crescente da riqueza, pela conformação de um mercado mundial e pelo enfraquecimento das instâncias reguladoras constituídas em escala nacional, com a expansão e incrementação do poder de interesses e grupos transnacionais, que se superpõem às fronteiras entre os países, pressionando pela redução dos, entre aspas, entraves à sua livre circulação e maior lucratividade, com a redução de barreiras alfandegárias e a desregulamentação e flexibilização dos mercados, e também por uma utilização e uma reconfiguração dos territórios, que alteram radicalmente o valor dos lugares e da sua gente. Em seu texto, Uma Estratégia Fatal, a Cultura nas Novas Gestões Urbanas, a filósofa Otília Arantes, 2000, lança um olhar com bastante acuidade sobre essas reflexões, apresenta como um dos pontos nodais de análise a mercadorização, entre aspas, da cidade por meio da
políticas de imagem e marketing e abordagem culturalistas, e o deslinde desse processo com a transformação da cidade em mercadoria. No tocante a esse aspecto, convém explicitar o desenvolvimento no fenômeno que ganhou ressonância na cena dos estudos socioculturais, a saber, a gentrificação. Assim, através da pesquisa etnográfica realizada no Centro Histórico dos referidos países, Brasil e França, pode-se perceber, no que se refere a esse aspecto, não somente distinções, como também similitudes em um quadro analítico comparativo. Então, para a compreensão dos que se define como centro histórico, é importante lançarmos o olhar no período pós-guerra que rescudece uma nova paisagem com a conservação dos bairros antigos em centro histórico, palco de investimento e atribuição de valor econômico, social, político e simbólico. Como afirma Peixoto, é uma noção relativamente recente, que só ganha sentido face à proeminência e à centralidade de novos espaços citadinos. O alargamento da compreensão patrimonial desabrolhou novas formas de vivências, como também novas dinâmicas econômicas amalgamadas ao turismo. A partir dessa nova perspectiva, não é mais as populações desfavorecidas que vão permanecer no local ou que vão desfrutar dos benefícios resultantes do processo de reabilitação urbana. Apresenta, então, a partir das considerações de Fortuna 1995, de Peixoto 2000, um pequeno resumo e um pequeno esquema sobre o crescimento urbano e a noção de centro histórico. Assim, para Peixoto, a noção de centro histórico é uma construção social de discursos técnicos, políticos e científicos relativamente recente. As cidades expandem-se de modo veloz e irreversível na cadência do avanço da industrialização. No bojo desse processo surge o centro e o resto. Apesar de contextos distintos, Tu e João Pessoa, o fenômeno aplica-se às duas realidades. Então, assim, o crescimento urbano desencadeia a separação espacial das funções das cidades. Ao lado do centro histórico, floresce outro centro comercial urbano, deslocamento centro-periferia. Ocorre o enfraquecimento, ou seja, o esmaecimento da plurifuncionalidade do centro e a transformação do centro nessa área mais velha, empobrecida e mais decadente da cidade. Passo, então, a outra parte da apresentação, abordando, nesse momento, o centro histórico de Tu. As fotos que apresento nesse slide mostram cena externa e também dos imóveis por dentro. Então, o que pode impactar nessas fotos é o estado de degradação. Tu é uma anciã cidade cuja origem remota aos romanos. Mas, por algum tempo, o passado, seja do bairro, foi por algum momento esquecido e abandonado. Então, a partir dos novas compreensão do patrimônio e com a aprovação em 1960 de uma lei muito importante chamada Lei Malraux, de 1962, cria-se os bairros chamados centros históricos na França. É interessante ressaltar que durante os anos 30, várias cidades francesas passavam por processo de transformação e mesmo de demolição desses bairros. É interessante ressaltar que o planejamento no centro histórico na França já vinha desde a década de 30, com ações esporádicas e limitadas, a exemplo do bairro parisiense de Le Marais. As destruições promovidas pela Segunda Guerra Mundial proporcionaram diversas abordagens à cidade existente. Em um só primeiro momento, exigiu a construção sem delongas de habitações na periferia, ignorando seu centro. Isso viabilizou
depois da década de 1950, amanhar o caminho para a operação de renovação e reabilitação imobiliária nos bairros antigos. A criação do setor Sauvegarde em Tours ocorreu em 1973. Assim como várias cidades francesas, havia o plano de destruição desse bairro, que passou pelo processo de guarda de proteção por causa da lei elaborada em 1962. É interessante também observar que o contexto da guerra apresenta um aspecto paradoxal. Ao mesmo tempo, havia um processo de destruição desses bairros antes da guerra. E depois da guerra, recomeça esse processo. O que é paradoxal é porque durante a guerra, muitos centros históricos franceses foram bombardeados, ou seja, foram destruídos. Mas, ao mesmo tempo, durante o período da guerra, não se tem tempo, não se pensa em políticas urbanas. Então, de certa maneira, o processo de destruição desses bairros passou um processo de freio por causa da guerra. Então, nesse sentido que é paradoxal, a guerra, ao mesmo tempo que promoveu destruição, ao mesmo tempo ela fez com que esse processo, que era estimulado pelas políticas urbanas, passasse por um processo de paralisia. Então, o que acontece a partir de 1973, com a criação do Centro Histórico de Tours, com 90 hectares. Um minucioso estudo foi elaborado para compreensão, seja das edificações, do ponto de vista da arquitetura, como também do ponto de vista social, econômico e cultural. O estudo geral de reestruturação. Esse estudo mostra também que o bairro, apesar de extremamente degradado, encontrando muitas habitações e ruínas, nunca foi abandonado do ponto de vista populacional, ou seja, ele sempre foi muito populoso. Mesmo porque, além dos aluguéis bastante baixos, por causa da deteriorização dos imóveis, no mesmo residência habitavam várias famílias. Então, esse bairro era muito, muito ativo, segundo o próprio estudo, o próprio documento elaborado na década de 70, e também as entrevistas realizadas por mim com moradores que habitaram no bairro durante esse período. Então, no bairro tinha tudo que se tinha necessidade. Comércio variado, loja de sapato, de roupa, padarias, feira livre, ou seja, todo o comércio que dinamiza, que dava a essa população também seus espaços de sociabilidade. Vale ressaltar também que o bairro era habitado por pessoas de baixíssimo poder aquisitivo, oriundos de outros países, sobretudo Portugal, Espanha e outros países africanos. Mas depois do processo de renovação do bairro, não foram essas pessoas de baixíssima renda que permaneceram no centro histórico. Deriva daí o processo de gentrificação, com a mudança não somente dos moradores e também do comércio, que passa a ser destinado aos moradores de classe média, média alta. Construção do campus universitário no bairro antigo. É interessante frisar que durante essa época da década de 70, várias cidades francesas constroem campos universitários com o intuito de alavancar a economia local. Isso porque, seja pelo processo de desindustrialização, ou como no caso de Tours, que a cidade não tem nenhum atrativo para que possa fixar indústrias. Então, entra no plano da municipalidade a fixação do bairro, não em um local muito específico, é o bairro antigo. É colocado no centro histórico por duas razões. Pela questão econômica, atração de jovens para a cidade, que estava
com uma acentuada queda no número de habitantes e também pela questão de que a presença de jovens no centro histórico promoveria a animação do bairro. Então, isso já foi delimitado nos documentos desde aquela época. Outra transformação que ocorre no bairro e que é apontada como algo radical, porque a partir daí começa a mudar a fisionomia dos moradores, foi o que aconteceu na década de 80, com a chegada de bares e restaurantes, também com o intuito de promover a animação do bairro. O que os moradores dessa época me relataram é que o bairro, antes da chegada dos bares e restaurantes, era um bairro muito tranquilo, habitado por famílias que tinham crianças, mas com esse novo aspecto, esse novo elemento destinado ao lazer noturno, transforma totalmente a vida do bairro. Ou seja, dormir torna-se, em certas ruas e na praça, que vocês podem ver a foto embaixo, à noite é praticamente impossível. Então, vão ocorrer conflito entre moradores, usuários e comerciantes. Isso que começou a ser desenhado lá nos anos 80, constitui hoje um dos principais problemas do bairro, assim é apontado pelos moradores. E em 2012, ocorre outra modificação no plano, ele é alargado, o centro histórico da cidade passa a ter 250 hectares. Então, eu apresento agora para vocês as fotos do processo de renovação e restauração, como é assim chamado, nos documentos oficiais, e as fotos atuais. Então, as belas residências que foram restauradas não foram os moradores de baixíssima renda que permaneceram. A foto ao lado, esse prédio, ele foi construído para abrigar a população que morava no Viutur. Na época, ficava um pouco mais distante do centro histórico, mas com a expansão do perímetro de proteção, hoje essa torre faz parte do centro histórico. Então, elementos como animação, que estava previsto no plano de restauração do bairro, então, o que vai acontecer é uma pletora de eventos culturais que pululam no centro histórico. E também a criação do bairro das artes, ou seja, criação de ateliê para artistas. Equipamentos culturais presentes no bairro, o Teatro de Tours e o castelo que tem no bairro, que é também destinado à exposição de arte. Apresento ainda algumas fotografias atuais. E as fotos do lazer noturno, como eu disse, quem mora nessa praça me relatou que toma mesmo medicamento para conseguir dormir. Algumas animações, festivais, shows, feiras. E mais recentemente, tem um projeto que amálgama cultura, arte e educação, que é a criação de um polo de ensino de artes gráficas. Essa criação do polo tem o objetivo também de atrair estudantes. Então, criou-se uma residência estudantil, habitações e escritórios previstos para ocupar o lugar dos antigos ateliês. Abriga também pequenas empresas de criação artística e visual. Esse polo foi instalado numa antiga tipografia do bairro, que é uma obra de arquitetura industrial. O polo de ensino abriga a Escola Superior de Belas Artes do Departamento de História de Arte da Universidade. Apresento agora a realidade em João Pessoa. Essas fotos de João Pessoa não são antigas. Mostra, então, a degradação do bairro,
muitas edificações em estado mesmo de ruína. Locais de estudo. Em João Pessoa, foca-se a pesquisa no bairro do Varadouro, mais especificamente suas áreas revitalizadas, quais sejam a Praça Antenor Navarro e o Largo São Frei Pedro Gonçalves. A escolha ocorre ainda pela situação, o impactante processo de abandono, cuja degradação encontra-se imiscuída à produção de uma imagem destinada ao consumo cultural e turístico. O centro foi foco da revitalização promovida pelo Convênio de Cooperação Internacional firmado entre o Brasil e Espanha, e no amanhecer do século XXI tornou-se palco para o cenário de consumo cultural e lazer. E é justamente a partir desse convênio que surge a noção de centro histórico para a cidade. Então, João Pessoa, que é a capital da Paraíba, passa por uma nova urdidura a partir de 1987, com o Convênio Brasil-Espanha. O Centro Histórico de João Pessoa passou a integrar o Programa de Preservação do Patrimônio Cultural da Iberoamérica, mantida pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional. E nos anos 90, ocorre a revitalização da praça e do Largo São Frei Pedro Gonçalves. Processo de revalorização do patrimônio cultural, estratégia de mudança da imagem da cidade para atração de investimento e turismo. É interessante observar que o centro de João Pessoa passa por uma nova roupagem. Quando é realizada em 1997, é a segunda etapa do processo de revitalização. A nova trama é enredada com a implantação de novos usos e autores que passam a desfilar no palco do espetáculo urbano. E nesse limiar, prescruta-se a cultura como o fio principal dessa tessitura. Ganhos holofortes, abertura de bares, restaurantes, boates, ou seja, o comércio destinado ao lazer noturno. São ainda instalados antiquários, local para exposição de arte, lançamento de livros, shows, apresentação de artistas. Festas como o Carnaval e o São João retornam ao Varadouro, e nessa passarela é a elite local e a classe média que ganham a cena. E em 2007, foi declarado Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A área compreende a parte da Cidade Baixa, o bairro do Varadouro, a Cidade Alta, faz parte ainda da área protegida do antigo Porto do Capim, que abrigam favelas. Uma perspectiva acentuada pelo tombamento do Centro Histórico João Pessoa pelo IFAM é a atração turística. A superintendente do órgão na Paraíba ressalta que a preservação do patrimônio histórico é um dos principais pontos para a promoção do lugar, conforme informação do Correio da Paraíba 2007. Algumas imagens de João Pessoa, partes degradadas, partes sendo pintadas, e a cena com o lazer noturno, com os bares e festas juninas. João Pessoa, uma outra imagem, que não se parece nada com o restante do bairro. São justamente essas fotos dessa parte revitalizada que aparecem nos catálogos de turismo, na internet, como forma de atrair turista e também melhorar a imagem que se tem do bairro. Então, as manifestações que retornam ao centro histórico, culturais e artísticas. Então, cidade e cultura se dão as mãos. Nesse sentido, ocorre como em tour também projetos que visam esse amálgama cidade e cultura. O projeto de revitalização do Porto do Capim, construção do parque. Para a construção desse parque, foi previsto, ou já aconteceu, a remoção de 160 famílias. No local moravam 500 famílias, composta também por pescadores e marisqueiros que possuem relação com o rio e tradições ribeirinhas. Construção de praça para realização de eventos. É interessante ressaltar que houve, por parte dessas famílias,
uma forte rejeição, uma parte dessa família, uma forte rejeição do projeto. Eles não queriam sair do local que eles estavam. É importante ressaltar que essas famílias habitam à beira do rio há mais de 70 anos. E o discurso oficial diz que eles precisam sair desse local, que é importante que eles tenham uma casa digna para morar. Mas é importante observar que durante mais de 70 anos, não foi visto que essas pessoas estavam nessa condição. Ou seja, quando há uma valorização ao intuito de realizar um projeto que vai alavancar o valor imobiliário e projetar o nome da cidade, aí sim, nesse momento, a bandeira da dignidade dessas pessoas é colocada em aceno para justificar a saída das famílias que não queriam sair desse local. Ainda com o intuito de promover a animação do bairro, como o próprio nome diz, foi criado o programa Animacentro, maior projeto de intervenção cultural já realizado em João Pessoa, unindo a revitalização e a ocupação do centro histórico. Criado em 2017, o Animacentro ocorre em diversos espaços revitalizados da cidade. Parque da Lagoa, Casa da Pólvora, etc. Nesses espaços acontece a essência do projeto, que é a aproximação da população à história da cidade, cultura, artes produzidas em João Pessoa e Paraíba, como informação do Paraíba Online. O Parque Casa da Pólvora é exemplo da política de preservação do patrimônio cultural de nosso estado. E agora, com a construção do primeiro centro de cultura, podemos iniciar o processo de descentralização cultural e formação de um polo de atividades atrativas com ações educativas de lazer e turismo, declarou diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, fonte Polêmica Paraíba 2014. Outro acontecimento importante aconteceu em 2017, quando João Pessoa passa a integrar a Rede Mundial das Cidades Criativas, a Unesco, destacada no artesanato e cultura popular. Ainda seguindo as pegadas da construção de imagem de uma cidade criativa, foram revitalizados outros casarões localizados no centro histórico. Os casarões estavam quase em estado bastante degradados e eles foram revitalizados. São a foto embaixo e a foto de cima é como estava um desses imóveis. Então, a revitalização dessa área não foi destinada para as pessoas que moravam na favela, mas sim destinada a músicos, artistas, plásticos, fotógrafos e outros projetos ligados à economia criativa, segundo informação do portal Correio de 2018. Segundo informação do site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a obra teve o custo de 4,2 milhões. Além de habitações, foram previstos Casa do Samba, João Pessoa, restaurante, estúdio fotográfico, duas galerias de arte, Casa do Empreendedor. Algumas considerações. Embora apresente características bastante distintas, o caminho teórico aponta que as cidades seguem a tendência contemporânea em que o patrimônio e a cultura local passam a compor as estratégias de promoção das cidades. Nesse horizonte, áreas das cidades que outrora foram abandonadas, como os bairros antigos, são introduzidas em um contexto novo de reaquisição do valor simbólico. Verifique-se ainda nesse processo de revitalização urbana o fenômeno da gentrificação do patrimônio cultural, sinalização e espetacularização da paisagem. Nas duas cidades, a introdução da criatividade nas políticas que norteiam o planejamento urbano, discurso de políticas que buscam a criação da imagem que tem como amálgama cultura e política. O resultado dessas intervenções cria um grande cenário espetacular, que funcionava tanto para a valorização simbólica de um lugar antes desprestigiado entre classes de maior poder aquisitivo, quanto para a atração de milhares de turistas interessados no consumo da cidade. Cara José, 2007. Nas duas cidades, a gentrificação, o que parece evidenciar que a população e frequentadores de baixa renda
são indesejáveis e não cabem nas fotos que os processos de intervenção urbana desejam ensinar. Nas duas realidades focadas nesse trabalho, apesar de apresentarem suas peculiaridades, os contornos que se alicerçam seguem igual proporção. Assim, os projetos que visam adotar o centro histórico em atrativo ancoram-se na fórmula que compreende a cultura como imã capaz de atrair investimentos e, dessa forma, promover o desenvolvimento econômico da cidade. No bojo dessas mudanças, o patrimônio reluz como moeda rentável. Dito de outra forma, essas novas dinâmicas apoiadas na construção de grandes projetos que promovem significativas alterações, tanto físicas como funcionais, fazem parte das estratégias para a promoção citadina. No cerne dessa luminosa tendência, a cultura ascende como um fator primordial capaz de lançar a cidade em condições favoráveis no cenário de grande competitividade locais e internacional. Nesse contexto, o valor sustentar-se na já conhecida receita que amálgama usos produtivos, comércio, cultura, lazer e residências, como meio de atrair investidores e consumidores. Coelho 2008. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo evento.